Graça e paz, amada Igreja Batista Moriá, a nossa grande família, a nossa comunidade de fé. Chegamos ao final de julho, estamos aí com grandes expectativas do retorno da nossa celebração presencial em nosso templo, mas enquanto isso estamos por aqui, nessa celebração virtual sim, mas uma celebração real, porque estamos na presença do nosso Deus, em comunhão com você, com a nossa grande família. Eu quero começar a nossa celebração nesta noite, lendo o Salmo já conhecido por todos nós, que fala da comunhão, fala do amor fraternal, fala do convívio entre os irmãos. Eu creio que nesta pandemia, neste isolamento social por conta do coronavírus, percebemos o quanto é importante estarmos juntos, e eu creio que tudo contribui para o bem daqueles que pertencem ao Senhor, e esse momento difícil que estamos passando nos está proporcionando essa oportunidade de valorizarmos o nosso semelhante, o nosso próximo. Eu tenho sentido muitas saudades da nossa comunhão. Eu tenho sentido muitas saudades dos nossos abraços e das nossas boas conversas antes e após as nossas celebrações. Eu tenho sentido saudade da comunhão. Por isso eu quero ler este texto do Salmo 133 que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos convivam em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. A comunhão, diz o salmista, é como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte de Sião. E ele conclui esse belíssimo salmo: na comunhão, ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Ali na comunhão, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Por isso que o salmista foi muito eficaz na sua inspiração, quando ele diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos convivem em comunhão. E é com essa saudade no peito, e é com esse desejo de voltarmos a nos reunirmos, que eu quero orar a Deus e pedir graça, misericórdia para a nossa igreja, a nossa família, a nossa comunidade de fé. Vamos orar? Feche os seus olhos e em comunhão vamos pedir a bênção, a misericórdia, a libertação, a consolação, a cura e a salvação eterna em Cristo Jesus. Pai bendito, Pai amado, é através de Cristo nosso Senhor, que nos ensinou a amar, que estamos pedindo misericórdia para o teu povo nesta noite. E que tudo que ouvirmos e sentirmos nesta oportunidade venha do seu coração ao nosso coração, e que possamos aprender mais de ti, mais do teu amor. Cuida do nosso povo, cuida da nossa família, que os cânticos, a leitura bíblica, a palavra explicada e aplicada ao nosso coração venha falar de forma grandiosa, e que venha também nos aperfeiçoar e transformar aquilo que precisa ser transformado em nossa vida. Pedimos tudo isso, Senhor, no nome precioso do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Cantemos em louvor ao nosso Deus. Cante com a alma, cante com júbilo, porque tudo que tem fôlego, tudo que tem vida, louve ao Senhor. E você está vivo, graças a Deus. Então louve, edifique a sua vida através dos louvores também. Deus abençoe a nossa igreja nesse momento. Senhor, bom é dar-te glória, honra e louvor, para sempre. Bom é adorar-te, Jesus, desfrutar do teu poder, porque grande é o Senhor.
A graça e a paz, boa noite. Filipenses capítulo 4, do versículo 14 ao 16, diz assim: Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque até para Tessalônica mandastes não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. No versículo 10 desse mesmo capítulo, Paulo diz que ele se regozija, ele fica alegre em ter sido lembrado pela igreja de Filipos, muito mais num momento de aflição e de necessidade que ele passava. E nós estamos passando por um momento onde muitos irmãos e muitos amigos estão passando momentos de aflição e momentos de necessidade. Então nós pedimos o apoio dos irmãos para que continue abençoando esse ministério. Nós estaremos colocando as contas bancárias, Bradesco, Itaú e logo abaixo o CNPJ da igreja para que você possa realizar a sua transferência bancária, seja ela o seu dízimo, a sua oferta ou a sua doação. Não esquecendo também das doações de alimentos. Aos sábados, nós estamos recebendo também os alimentos e lá, claro, todos estão ali equipados, né, com suas máscaras, seguindo as nossas devidas orientações, tomando os devidos cuidados. A diretoria também está recebendo dízimo, recebendo oferta. Que em nome de Jesus você possa participar, continuar participando do reino de Deus, tendo consciência da responsabilidade social e principalmente da responsabilidade no reino de Deus. Que Deus abençoe o celeiro da tua casa, que Deus abençoe ricamente cada família que está assistindo este culto, em nome de Jesus. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. História que Jesus contava. Parábolas para a vida. Hoje eu quero contar a história de Deus e seus devedores. Vamos lá? O capítulo 18 de Mateus fala dessa história. Essa história que foi contada num contexto onde Pedro estava conversando com Jesus e seus discípulos a respeito de qual procedimento devemos tomar quando alguém pecar contra a gente, quando alguém ofender você. Essa é a pergunta que Jesus está fazendo. O que você, meu querido amigo, o que você, Marcos, faz quando alguém te ofende, quando alguém te machuca, quando alguém te fere, quando alguém produz feridas profundas na sua alma? Atitudes e procedimentos, ações e reações que deixam você gravemente ferido na alma e muitas vezes ferido no corpo.
A pergunta que produziu na criatividade, na didática de Jesus aqui para ensinar os seus ouvintes originais. E vamos ser sinceros, essa palavra é para mim e para você. Nós temos grande dificuldade de praticar esse ensino de Jesus, que é perdoar. O grande problema da igreja de Cristo hoje não são os pecados fora da igreja, não são os pecados que ameaçam a igreja, mas são as atitudes de falta de perdão entre os relacionamentos. E quando a gente não consegue aprender a perdoar dentro da igreja, com certeza não vamos perdoar dentro da família, não vamos perdoar na comunidade, na sociedade, no serviço. Vamos viver uma vida sempre achando que o outro é o inferno. Por isso Paul, um grande filósofo, Sartre, disse que o outro é inferno, sempre será inferno sim, quando nós não olharmos com misericórdia para o nosso próximo. Então eu quero nessa noite ousar tocar neste nervo exposto aí, que ao tocar ele está sempre sensível, para que você sinta um incômodo do tocar de Deus na sua vida também, sobre essa atitude que nós temos de guardar rancor, de guardar mágoas, de não abrir a porta para o diálogo, para a comunicação, para o perdão. Porque quando fechamos a porta da nossa vida, fechamos também a porta do nosso coração, fechamos a porta da nossa alma, e eu fico a questionar, será que eu tenho condições de exaltar a Deus, de cantar louvores para Deus? Será que eu tenho condições de pregar o Evangelho, as boas novas de Cristo? Será que eu tenho condições ou credenciais para estar à mesa de Cristo, se eu não consigo perdoar? Se eu não consigo abrir a porta para o diálogo e conversar com aquele que me ofende? Por isso, Jesus conta essa parábola de Deus e os seus devedores. Na parábola existem 3 personagens. O rei, que saiu para prestar contas, fez um checklist ali na sua lista de devedores e percebeu que existiam muitas pessoas que estavam devendo muito a ele. E ele saiu a campo, ele saiu nas cidades, nas ruas, vielas, para que os devedores prestassem conta com ele. E Jesus discorre nesta história algo sobre a sua graça, algo sobre que precisamos aprender. Eu já fui ofendido diversas vezes. Com certeza já ofendi muitas pessoas também. Muitas pessoas foram duras comigo. E outros também sofreram a dureza do meu coração. Porque muitas vezes agimos com ira. E a ira sempre é acompanhado de crueldade. A ira sempre elabora uma vingança. A ira sempre planeja, ensaia, esboça e faz um esboço de como poderemos nos vingar. E a vingança é um pecado atraente. Por que ele é atraente? Porque a vingança ela é fantasiada, ela é revestida de justiça. Porque quem ofendeu precisa sentir a dor que eu senti, precisa ser ferido como eu fui ferido, a justiça será feita. É assim que falamos dentro do nosso coração. Por isso essa parábola, essa história que Jesus contava, parábola para a vida, tem a ver com você e tem a ver comigo. E é uma conversa que eu quero ter com você hoje sobre esse problema, que desde a época de Cristo com os seus discípulos, desde a época que Jesus discipulava os seus discípulos, ainda perpetua dentro do seio da igreja, dentro da comunidade de Cristo. Porque começa numa conversa
que Pedro e seus discípulos, Jesus e seus discípulos estavam tendo. A pergunta é: se o seu irmão pecar contra você? E aí Jesus fala: se seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Então Jesus está dizendo assim: para haver perdão precisa ter um abrir de porta para o diálogo. E é através do diálogo que o perdão chega. É através do diálogo que as pessoas têm oportunidade de recomeçar no relacionamento. Oportunidade de recomeçar em qualquer relacionamento. Por isso Jesus conta essa parábola que se encontra no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 21. Vamos lá? Mateus 18, a partir do versículo 21. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E o próprio Pedro responde: até 7 vezes? E aí Jesus respondeu: eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele mesmo servo saiu e encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lança-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que lhe havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E a Jesus aplica: assim também lhes dará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Essa história de Deus e os devedores. Na parábola existe 3 figuras que representam aqui a aplicação de Jesus. A figura do rei representa Deus. E os devedores é o primeiro, que devia uma conta, um valor substancial, ou seja, uma dívida impagável, uma dívida que ninguém naquela condição de devedor poderia negociar. E o rei teve misericórdia e rasgou a promissória de dívida, cancelou a dívida. Aquele servo não tinha mais débito com o rei. Foi perdoado pela graça, pela misericórdia, pela compaixão do rei, porque o rei poderia prendê-lo, o rei poderia exigir, torturar, pegar sua esposa, pegar os seus filhos, porque naquela época era lei, a lei dava essa credencial ao credor, que se o seu devedor não tivesse condições de pagar a dívida, ele poderia pegar a sua família toda para servir como escravo. E aí esse primeiro devedor foi liberado, mas em seguida, mal esfriou aquele encontro, ele encontrou com outra pessoa, um que já estava devendo a ele há um bom tempo também. E da mesma forma, aquele outro pediu misericórdia, pediu paciência para que ele perdoasse, porque ele iria pagar com o tempo. E ele não teve misericórdia, ele não teve compaixão, e ele mandou prender aquele pobre coitado,
e só somente seria solto se ele o pagasse, se ele realmente quitasse a sua dívida. E aí houve um boato na comunidade, houve um diálogo entre os conservos e o acontecido chegou aos ouvidos do rei, e o rei irascivo, o rei foi lá e falou assim: olha cara, eu não te perdoei uma dívida absurda, imperdoável, e você, sendo credor de uma mixaria, você não conseguiu perdoar? Sabe o que eu vou fazer? Eu cancelo. Eu não cancelo mais a dívida. Eu vou retomar a sua dívida. Você está devendo novamente. E vou mandar você preso. E você vai sentir na pele, na consciência, o que é receber perdão, o que é receber misericórdia, o que é receber compaixão. E de igual forma, não retribuir aquele que te deve, aquele que te ofende. Essa aplicação que Jesus faz. O credor é o rei, é Deus. O credor da nossa vida é Deus. O endividado sou eu, que recebo a graça, a misericórdia, que recebo o perdão. O escrito da minha dívida é impagável, ele rasga, ele cancela a minha dívida. E o outro endividado é aquele que me ofende. Então é o rei, o primeiro endividado sou eu, que a parábola representa, e recebo de Deus o perdão. O segundo endividado é aquele que me ofende, aquele que me deve, e eu friamente, sem misericórdia, não perdoo. E aí Jesus diz o seguinte, é dura essa palavra, é dura essa parábola, e é dura essa palavra. Diz o texto, que quando não perdoamos aqueles que nos ofendem, no mundo espiritual, no futuro da nossa alma, de igual forma também não receberemos o perdão. É isso que Jesus está dizendo. É isso que eu estou compreendendo. Eu quero fazer algumas considerações a respeito disso. Porque é muito fácil pedir perdão a Deus, porque cremos na graça e na misericórdia de Deus. Quantas vezes você já voltou para Deus e pediu misericórdia? Quantas vezes você chorou diante de Deus pedindo paciência de Deus para a sua vida, para que Ele tenha misericórdia da sua vida? E quantas vezes, quando você disse amém na sua oração, se levantou quando estava de joelhos e saiu com aquele sentimento de alívio, saiu com aquele sentimento que Deus tocou no seu coração, que Deus perdoou uma dívida impagável. E aí você dobra a esquina, ou nem precisa dobrar a esquina dentro da própria casa. Você não consegue perdoar aqueles que te ofendem. Por isso que as histórias de Jesus tocam nossas vidas. Porque ela faz eu me enxergar no texto. Porque é muito fácil dizer que o outro pecou contra mim. É muito confortável dizer que você me ofendeu. Mas temos dificuldades de chegar para o próximo, pedir perdão, e mais difícil ainda é perdoar. Então, o endividado sou eu com Deus e o próximo comigo. Os endividados são eu com o próximo, porque eu também devo ao meu próximo. E o próximo me deve. Eu e você, diante de Deus, somos devedores. E esse texto da parábola de Deus e os seus devedores toca na minha vida. Eu quero fazer algumas considerações sobre esse perdão de Deus. O perdão de Deus nos capacita a sermos compassivos e cheios de misericórdia.
A misericórdia que Deus pede, Jesus pede para eu praticar, não é uma misericórdia intangível. Não é uma misericórdia teórica, sintética, artificial. A misericórdia de Deus é algo real, algo que foi exemplificado por Cristo. E a prova disso é que elas se renovam a cada manhã, e as misericórdias de Deus se renovando a cada manhã é a causa de não estarmos fora deste mundo, é a causa de não sermos consumidos. Graças à misericórdia de Deus eu posso falar com você e você pode me ouvir. Então o perdão de Deus aos seus endividados nos capacita a sermos compassivos e cheios de graça, cheios de misericórdia. Cheios de misericórdia, sim, precisamos entender essa graça de Deus. É uma oportunidade do exercício de compaixão para pedir perdão. E para pedir perdão, meus irmãos, é preciso admissão de culpa. Para pedir perdão a quem nós ofendemos, precisamos ter coragem para admitir culpa, admitir as nossas dívidas e dívidas impagáveis. Porque existem atitudes nossas que na razão, na frieza da lei, na frieza dos números, na frieza talvez até dos sentimentos, eu ia dizer assim, não, você não merece. A tua dívida para comigo é impagável. Falar mal de mim, me ofender, me magoar, me ferir, me subtrair economicamente, caluniar sobre a minha vida, o meu caráter, a minha família, são dívidas indesculpáveis, impagáveis. Mas Deus, nesta parábola, mostra que é possível perdoar os imperdoáveis. Quando pedimos perdão, quando eu procuro você e você procura alguém que você magoou profundamente, você está evidenciando as suas imperfeições, está evidenciando a sua maldade, está evidenciando a sua capacidade de ferir vidas. E o pedido de perdão, meu irmão, minha irmã, é o símbolo, é a expressão da admissão que somos indesculpáveis e só nos resta a pedir perdão. Quando se concede perdão, aí vem o outro lado. Quando se concede perdão, é você abrindo a porta para esse diálogo, para essa conversa, para que o ofensor preste conta. Quantas pessoas, talvez na sua vida e na minha vida, eu gostaria que você abrisse a porta para um diálogo, para ela expressar o seu arrependimento, mas muitas vezes fechamos a porta da nossa alma, a porta do nosso coração, e não conseguimos perdoar o nosso ofensor, e nós não conseguimos liberar o nosso ofensor do fardo pesadíssimo da culpa que ele está sentindo. Isso não é cristão. Um verdadeiro discípulo de Cristo sempre está aberto ao diálogo para o perdão. Quando abrimos a porta para o perdão, para o diálogo, nós estamos dando a oportunidade ao ofensor dele enxergar sua maneira de ser. Quando nós perdoamos, nós estamos igualmente a Jesus. Nós estamos dando uma oportunidade para ele se enxergar, para ele enxergar sua maneira de ser, para ele enxergar sua conduta, a sua postura, sua maneira de viver e ser. Ao ofensor, nessa porta de diálogo que damos para perdoar, é dado ao ofensor a oportunidade de rever a forma como ele se relaciona com o próximo, com outras pessoas. A graça imensurável de Deus aos seus endividados nos ensina a termos misericórdia dos nossos mais terríveis ofensores. Vou repetir, grave bem, a graça, o perdão da graça, ou a graça do perdão de Deus, nos ensina a termos misericórdia dos nossos mais terríveis, mais brutos, mais frios, mais desumanos ofensores.
são aqueles que chamamos de pessoas imperdoáveis. Aqueles imperdoáveis devedores. Sabe por que eu estou falando isso? Porque existem culpas, porque existem dívidas e ofensas contra o nosso próximo, que podemos considerar como dívidas impagáveis. São ofensas que me fizeram, são ofensas que eu fiz, que machucamos profundamente as pessoas, e se não estou enganado, as pessoas que mais ferimos e de forma profunda são aquelas que são mais próximas. São aquelas que estão dentro de casa. Aquelas que somos íntimos e temos intimidades, e por sermos íntimos e termos intimidades, achamos que temos o direito de falar o que queremos, reagir como queremos, falar o que queremos, porque achamos que temos direito por estarmos dentro da nossa casa. E são ofensas que machucam. São ofensas que abrem chagas profundas na nossa psique, nas nossas emoções. São ofensas que são imperdoáveis. Quantas ofensas rebaixam o nosso semelhante? Quantas ofensas machucamos os nossos semelhantes? E quando eu reflito sobre esse perdão de Deus na minha vida, eu sou desafiado a colocar em prática aquilo que eu aprendi. E o que eu aprendi? Que eu, como um devedor, que tem uma dívida impagável contra Deus, mesmo assim ele olhou para a minha existência. Ele me viu que eu não tenho condições nenhuma de pagar a minha dívida para com ele. E mesmo assim ele me perdoou, ele riscou o escrito da dívida e cravou lá na cruz do Calvário, no sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, no sacrifício perfeito de Cristo que risca o escrito da minha dívida e transfere o meu nome do livro de endividados para o livro da vida dos salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse ensino, esse perdão nos ensina a termos misericórdia dos nossos mais terríveis ofensores. Aqueles que nos produziram mágoas, aqueles que nos produziram tristeza, aqueles que nos feriram físico e emocionalmente. E nós, na nossa justiça, na nossa autojustiça, na nossa ira, e com razão muitas vezes dizemos assim, essa pessoa não merece o meu amor, essa pessoa não merece a minha amizade, a minha consideração, a minha presença. Mas Jesus hoje está dizendo que é possível sim liberar o nosso ofensor, tirar a culpa do nosso ofensor com a liberação dele. Ele não me deve mais nada, você está perdoado. Uma das cenas mais lindas, uma das cenas que mais me emociona em qualquer filme, em qualquer literatura, é quando o ofendido, na sua nobre atitude, decide perdoar o ofensor. E aí a reconciliação, ao perdão, a oportunidade de devolver a dignidade àquele que foi sem educação, foi bruto, foi violento, foi inconsequente. E quando damos essa oportunidade, nós também estamos dando a oportunidade desse ofensor, desse endividado, daqueles que nos devem, a oportunidade de rever a sua maneira de existir, da sua maneira de agir, da sua maneira de se relacionar. E é isso que Deus faz comigo.
Quando Ele me perdoa, Ele diz assim: Marcos, revê a sua maneira de ser. Quando Deus me perdoa e risco o escrito da minha dívida, Ele diz assim: pense antes de falar, pense antes de agir, pense antes de revidar, pense antes de elaborar uma vingança. Porque é culpa. É um fardo pesadíssimo e Deus sabe muito bem disso. Por isso, quando Deus me libera perdão, Ele está dizendo: Marcos, seja instrumento e libere perdão. Libere perdão aos imperdoáveis, aos seus ofensores, porque um dia eu te perdoei. A graça de Deus em me perdoar me habilita, e é só no poder do Espírito Santo, me habilita, te habilita a perdoar aqueles que com as suas atitudes, ações e decisões produziram sequelas, não só no corpo, mas também produziram sequelas na alma, na sua psique, nas emoções. Muitas vezes os relacionamentos conjugais, quando não existe perdão, existe ainda a ferida lá no fundo, cheia de pus, cheia de infecção, porque nós não conseguimos derramar o bálsamo do perdão naquela ferida. Quantos filhos até hoje convivem com seus pais, mas se suportando, se pudesse sair de casa agora, e arrastam essa dívida, essa mágoa, esse rancor, passam a ser adolescentes rancorosos, homens, rapazes e moças rancorosos, e levam todo esse rancor para a sua vida, e a impressão que dá que esse rancor inibe muito a minha intimidade com Deus. Porque o próprio Cristo diz aqui no texto de Mateus 18, tudo que desligamos na terra, desligamos também no céu. Quando eu digo a você, olha, eu não quero mais falar contigo, a minha relação contigo está desligada, eu automaticamente estou me desligando do céu. Porque tudo que eu me ligo no céu, tudo que eu ligo na terra, eu ligo no céu. Porque o texto diz: quando 2 ou 3 se reunir no meu nome, ali eu estarei. Como eu posso me relacionar com você, meu irmão, ou com meu próximo, com mágoa, com tristeza? Deus não estará no meio de nós. Deus jamais vai estar numa reunião de oração onde um irmão não fala com o outro. Deus nunca estará na celebração da ceia. Pode ter os diáconos, pode ter o pastor, mas Jesus não vai estar à mesa, porque existem irmãos na comunidade de fé que pensam que estão à mesa do Senhor, mas não, estão numa mesa de uma comunidade. Mas se o meu coração está estremecido com o meu irmão, a minha relação com Deus naquele momento da ceia também está rompido. Por isso eu quero falar olhando para você, se eu pudesse olhar e pegar nos seus braços, sacudir você e dizer o seguinte: tem alguém que você não perdoou? Jesus está dizendo: vá, converse. Abre a porta para o diálogo. Libera perdão. Libera perdão porque você hoje é uma nova criatura. Você hoje foi formado à imagem e semelhança de Cristo. E Cristo nos ensinou a perdoar os imperdoáveis. Aquele que te ofenda, ore, interceda por eles. Jesus está dizendo nessa noite que o perdão de Deus pode produzir, se você decidir, se você aceitar, pode produzir a habilidade de perdoar os imperdoáveis. A graça de Deus também nos ensina que o perdão não pode ser banalizado, que o perdão de Deus não pode ser desvalorizado, que o perdão de Deus não pode ser jogado fora. É o que diz a parábola, quando o primeiro devedor se ajoelhou, estava devendo uma quantia substancial, não podia pagar, o rei perdoou.
E ele em seguida desfruta desse perdão, sente aquele alívio daquele peso da culpa, da dívida insuportável ter saído dos seus ombros, e mal esfriou aquele sentimento, ele foi lá e cobrou. Foi duro, foi irascivo, foi sem misericórdia, foi egoísta, foi mau. Não perdoou a dívida menor do seu conservo. E quando recebemos a dívida de Deus e não perdoamos o nosso irmão, fazemos de igual forma a este servo mau. O texto diz aqui. O verso 32, então o Senhor chamou o servo e diz: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu ofensor, do seu conservo, daquele que te deve, como eu tive de você. Irado, o seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo que devia. E aí Jesus faz a aplicação no verso 35 do capítulo 18 de Mateus. Assim também lhe fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. A graça de Deus está nos ensinando o seguinte, que nós não devemos banalizar o perdão de Deus. Quando não perdoamos o nosso próximo, nós estamos banalizando, não estamos tendo consideração, não estamos valorizando o perdão de Deus. Estamos jogando o perdão de Deus no lixo. O que Jesus nessa parábola está dizendo, nessa história para a vida, está dizendo parábolas para a vida. O que Jesus quer salientar nessa noite é que se alguém recebeu o perdão de Deus, e o perdão de Deus tem um valor imensurável, é imensurável, ninguém consegue contabilizar o amor de Deus, a quantidade do amor de Deus, o tamanho do amor de Deus, ele é imensurável. É que se alguém recebeu esse perdão de Deus, e esse perdão não teve consequências positivas em sua vida, então esse perdão foi inútil. Foi na verdade um perdão desprezado, um perdão descartado, se tornou sem valor nenhum, isto é, virou lixo. O que eu quero dizer com essa consideração? O perdão de Deus, ele tem que produzir em você arrependimento, tem que produzir você contrição, tem que produzir você humildade para se confessar, tem que produzir em você transformação. O perdão oferecido por Deus deve ou deveria promover formação no seu caráter. Quem encontra o perdão deve valorizar todos os dias da sua vida esse perdão. O perdão, meu irmão, minha irmã. Se você me perguntasse, pinta para mim, desenha para mim a graça de Deus, eu posso afirmar com todas as letras, em alto e bom som, que esta parábola me possibilita, me habilita, me dá credencial para dizer isso que eu vou falar agora. O perdão de Deus é a encarnação. O perdão de Deus é Ele dando forma à sua graça. O perdão de Deus é a encarnação. O perdão é a encarnação da graça de Deus. Quando eu perdoo, eu estou dizendo ao meu ofensor: olha aqui a graça de Deus. Quando eu perdoo o imperdoável, aquele que me feriu, aquele que magoou, aquele que deixou até sequelas no meu ser, eu estou dizendo para o meu ofensor: olha aqui o que é a graça de Deus. Olha o que Deus faz com gente ruim. Olha o que Deus faz com pessoas que imperdoáveis. Olha o que Deus faz para pessoas que ninguém dá oportunidade. Olha o que Deus faz para você, que é mau, que é ruim, que gosta de ferir, que gosta de machucar. E aí quando a pessoa ruim, má, recebe a graça de Deus, esse poder da graça de Deus transforma o homem ruim, uma mulher ruim, um homem rude, uma mulher rude, um homem, uma mulher sem compaixão, em um filho, discípulo de Deus, imitador de Deus. E quem imita a Deus ama, e quem imita a Deus perdoa. Por isso, quando não perdoamos o nosso ofensor, nós estamos dizendo: o que é a graça de Deus? Quando nós não valorizamos o perdão de Deus, esse perdão foi jogado no lixo. E quando esse perdão é desprezado, Deus toma de volta. Vou repetir. Quando desprezamos
o perdão de Deus. E quando, ao receber o perdão de Deus, nós não perdoamos, esse perdão de Deus não teve poder transformador nenhum na minha vida. E se não teve poder transformador na minha vida, eu desprezei o amor de Deus. E ao desprezar o amor de Deus, ele põe de volta. É o que diz aqui o texto do capítulo 34 e 35. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também, lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Quem é perdoado e continua egoísta, continua impiedoso, banaliza o perdão de Deus. Quando se banaliza o perdão de Deus, quando se descarta o perdão de Deus, quando eu descarto, eu estou dizendo para Deus e para o mundo, eu vou continuar sendo egoísta, vou continuar sendo impiedoso, vou continuar sem ter compaixão. Sabe o que Deus faz? É o que diz o verso 35. Deus toma de volta a dívida. Deus toma de volta o perdão, melhor dizendo. E Deus reescreve a dívida. É o que o texto está dizendo. Aí você vai me dizer, mas Deus, quando diz que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, ele risca o nosso escrito da dívida, ele se esquece, sim. Mas você não pode esquecer a graça de Deus. E se você de fato é um convertido e discípulo de Cristo, você daqui para frente, se até hoje não agiu com graça, não agiu com misericórdia, o tempo é hoje, antes que chegue o dia do juízo, antes que chegue o dia do juízo da consciência, do tribunal da consciência. A minha oração nessa noite é que você entenda que você é um devedor. E Jesus também disse, certa oportunidade, que devemos amar ao próximo como devemos amar a Deus, né, e ao próximo como a nós mesmos. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que quando eu não perdoo o meu irmão e quero me vingar dele e quero machucar ele, eu também estou me machucando. Amar o próximo como a mim mesmo é dizer que ele é igual a mim. É dizer que eu tenho a mesma capacidade de errar como ele errou, de ferir como ele me feriu, de ser impiedoso como ele foi impiedoso, que ele é falho como eu. Então, quando eu amo o próximo como a mim mesmo, eu estou olhando no próximo, eu me vejo no próximo. Se ele tem oportunidade, precisa de transformação, eu também preciso. Se ele precisa de perdão, eu também preciso. Então, o que Deus quer falar hoje, a nossa oração é essa. Que perdão é algo que Deus elaborou para possibilitar a continuidade dos relacionamentos entre pessoas. O perdão, Deus elaborou para que houvesse a manutenção dos relacionamentos entre as pessoas. Mas o perdão também, ele foi elaborado por Deus para que a minha relação com Ele continuasse. Deus escolheu perdoar, porque o perdão salva vidas. Deus escolheu perdoar, porque o perdão salva relacionamentos, porque o perdão salva casamentos, porque o perdão salva relacionamento entre pais e filhos. Deus escolheu perdão porque Deus salva a igreja. O perdão salva o mundo, irmãos. O perdão salva a tua casa. Difícil é acolher e dar perdão. Difícil é acolher e dar perdão. Mas Deus hoje, na orientação do Espírito, quer dizer para você que é possível perdoar quando nós imitamos a Deus. Porque quando acolhemos o perdão, seremos eternamente gratos. E se somos eternamente gratos a Deus, iremos viver admitindo
que jamais poderemos viver sem o favor de alguém. Porque o próximo é igualzinho a mim. A mesma capacidade que eu tenho de ofender, o próximo também tem. E se eu preciso de misericórdia, o meu próximo também precisa de misericórdia, precisa de compaixão. Porque quando acolhemos o perdão de Deus, temos o dever de imitá-lo. Ou seja, devemos amar até os nossos ofensores. Por isso Jesus, ao ser solicitado aos seus discípulos que ele, Jesus, ensinasse os seus discípulos a orarem, ele falou: Pai nosso que estás no céu. E aí ele prossegue a sua oração e diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Nessa fala, Jesus estava dizendo assim: é assim que se relaciona com Deus. Se eu peço perdão a Deus, eu reconheço que o meu ofensor precisa também do meu perdão. Vou repetir. Quando eu solicito a graça, a misericórdia e o perdão de Deus, eu estou reconhecendo que o meu ofensor também precisa da minha graça e da minha misericórdia. Porque se isso não ocorrer, com certeza, Deus tomará de volta o perdão que Ele deu a você. Essa é a história de Deus e os endividados. Essa é a história de Deus e a sua graça. E eu como endividado, e você como endividado. A minha oração é que a nossa comunidade aprenda a perdoar. E que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a sua vida. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu clamo e suplico a Deus a tua graça, mais uma vez, e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu perdão. Muito obrigado porque o Senhor nos perdoou da nossa dívida impagável. O meu pecado me torna imperdoável, mas a tua graça me absorve, a tua graça me absolve, a tua graça me perdoa, a tua graça me dá a oportunidade de recomeçar. E se a tua graça, Senhor, me deu a oportunidade de recomeçar, eu também, nesta noite, diante da nossa comunidade, diante de ti e diante dos homens, eu me comprometo, Senhor, a imitar o Senhor. Não quero mais ter mágoas no meu coração. Não quero mais ter ressentimentos de ofensas do passado. Me ensina, Senhor, a cada dia a liberar o perdão ao meu próximo. E a minha oração é: se existe em nossa comunidade irmãos que não se falam, irmãos que não se perdoaram, que a tua graça venha tocar no meio de cada um, venha tocar na vida de cada um e sensibilizá-los, abrir a porta para o diálogo, para que haja reconciliação, que haja prática do perdão e que haja o amor fraternal entre a Igreja de Cristo. E que a tua graça, Senhor, venha curar cada vida que ainda se encontra magoada, machucada, e que ela possa liberar perdão, porque tudo que desligamos na terra, desligamos no céu. Pai, que teu poder venha nos capacitar para a tua glória e que a tua igreja seja vista como uma igreja que sabe amar e sabe perdoar. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolações do teu Santo Espírito, Deus, repouse sobre cada vida preciosa que ouviu a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que todas as histórias que Jesus contou para você aqui na nossa celebração, você venha colocar em prática, porque Ele contou para que você tenha vida, e vida e abundância. Deus te abençoe, até o próximo encontro, se Deus quiser. E se Deus quiser, será ao vivo, a cores e presencial, em nome de Jesus. Ore pela sua igreja, ore pela nossa comunidade, em nome de Jesus.
exaltar.